amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. A 18 de abril de 1857, há pouco mais de 158 anos, os fenômenos físicos espíritas, de movimentos de objeto, principalmente de mesas, eram comuns no mundo todo e principalmente na França. As chamadas mesas girantes. Era o mundo espiritual apresentando-se para que aquele que a ele estaria delegada a tarefa de codificar e trazer informações do mundo espiritual e disponibilizá-las para a humanidade numa nova linha de pensamento, esclarecendo todas as coisas como prometera Jesus e relembrando o seu evangelho na sua simplicidade. Estes fenômenos ocorriam em diversas partes do mundo com a finalidade de preparar terreno. Não que os fenômenos desse porte fossem novidade. Desde os princípios da humanidade, desde os primórdios, os fenômenos espíritas estiveram presentes na história da humanidade. Mas aquele momento era preciso disseminar uma série de movimentos na direção de preparar terreno para o que viria, a terceira grande revelação. Principalmente para chamar a atenção daquele que estava responsável pela sua codificação, para aquele que tinha a missão de organizar um corpo de doutrina. O professor, pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nesta tarefa adota o nome de Allan Kardec. Poderíamos perguntar hoje por que as coisas não ocorreram pela psicografia, que ficaria mais fácil. Mas se com os movimentos das mesas, com os fenômenos espíritas visíveis, completamente perceptíveis e incontestáveis, ainda assim, encontramos hoje pessoas que são céticas a respeito, imagina se fosse apenas pela psicografia. Então era preciso que as ocorrências viessem através de algo bem palpável. Mas já antes do próprio codificador entrar em contato com estes fenômenos, muitas pessoas já tinham este contato. Portanto, os fenômenos estavam espalhados por diversos lugares, numa preparação de terreno para, através dos diversos recantos e cantos do mundo, para que o terreno fosse preparado. Pouco a pouco, revelando as verdades a respeito de nós, espíritos, e do mundo espiritual, que poucas informações tínhamos a respeito até então. Então era preciso que viessem no momento apropriado as informações referentes a esse mundo espiritual e a nós, espíritos, no caso encarnados, mas a nós, espíritos, ao deixarmos o corpo, como estaremos, como é que é esse mundo espiritual e essas questões todas que estavam ainda incipientes no conhecimento humano. As verdades chegaram por diversos meios, para depois serem agrupados num corpo de doutrina, tarefa que coube a Allan Kardec. Há aproximadamente 158 anos, pouco mais. Mas antes disso, já as ocorrências eram comuns, o movimento das mesas, as respostas das mesas por batidas, por pancadas e assim por diante, uma pancada sim, duas pancadas não, pancadas mostrando o número de pancadas, mostrando uma sequência de letras do alfabeto para trazer informações compreensíveis. Por exemplo, Victor Hugo, o poeta, no exílio, teve diversos momentos de contato com as mesas girantes e dali colheu muita coisa que, de uma forma direta ou indireta, utilizou nas suas obras. Ele que estava em exílio na ilha de Jersey, no Canal da Mancha, entre França e Portugal, exílio por determinação e pela intolerância de Napoleão. Depois foi transferido o seu exílio para uma ilha próxima a Jersey, chamada Guernsey. Portanto, nesse período, Victor Hugo já tinha contato com as mesas. Mas ele recebia informações que, na sua compreensão, eram esparsas. Não formavam algo muito consistente, eram informações isoladas. E ele, certa feita, reclama disso, dessas questões. Ele achava que ele recebia em flashes o que ele deveria receber mais consistente dos espíritos. E aí ele diz, e encontramos aqui numa obra, eu vou pegar um pedacinho para a gente tratar,
ele diz o seguinte: as mesas, elas adensam as trevas, ali espalhando os esplendores, mas esses esplendores relâmpagos, ao invés de esplendores luz, ou seja, apresentavam flashes esparsos, isolados, mas ele queria algo mais consistente. Porém, vem uma resposta muito interessante para esta contestação dele, do espírito Galileu, que diz o seguinte: se as mesas falassem não a língua humana ou a linguagem humana, mas a linguagem celeste, vós não a compreenderíeis. Isto fica muito claro que mesmo aquilo que já recebemos até hoje ainda mostra uma pálida noção do mundo espiritual e da linguagem que transita no mundo espiritual e dos mundos celestes. Portanto, nós estamos ainda de forma acanhada, buscando compreender um pouquinho mais sobre os mundos, sobre o mundo espiritual, sobre como é que é a vida no mundo espiritual. Mas a doutrina codificada por Kardec, mesmo sendo uma pálida amostra do que é o mundo espiritual, nos traz uma riqueza muito grande que vem nos oferecer recursos para que pensemos e repensemos as nossas vidas, porque somos espíritos imortais. Então, é preciso que nós nos preocupemos um pouquinho mais com estas questões espirituais, de que somos imortais. Isso mostra o quanto estamos ainda presos à Terra. Estamos de passagem na Terra, mas sabemos disso. Todos nós vamos deixar a Terra pelo advento do que nós espíritas chamamos de desencarnação, mas, de linhas gerais, por aquilo que a maioria chama de morte, pelo advento da morte. Mas vivemos como se fôssemos daqui. Precisamos refletir um pouquinho, aproveitar estes conhecimentos trazidos pela codificação de Kardec, com o auxílio dos espíritos, portanto, a doutrina dos espíritos, que nos trazem informações preciosas para refletirmos as nossas vidas, para compreendermos o nosso destino. Estamos destinados à perfeição. Somos eternos, somos imortais. O problema é que ainda vivemos presos à Terra. Somos imortais, temos esta noção de que somos imortais, mas vivemos como mortais. Por isso, ainda, vivendo muito preso à Terra, não entendemos a linguagem celeste na passagem trazida a Vitor Hugo. Temos que alçar voos mais altos na direção de Deus, na direção de deixar brilhar a nossa luz, na direção da perfeição, o único determinismo que encontramos ao estudar Jesus e ao estudar a doutrina dos Espíritos. Todos nós chegaremos à perfeição. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, diz Jesus. Portanto, é preciso que caminhemos. Jesus, há 2000 anos, nos trouxe as asas para voar. Nos trouxe as asas que nos levarão ao alto, nos levarão à perfeição, mas nós preferimos ainda ficar presos à terra. Há 158 anos, pouco mais, a doutrina dos Espíritos nos traz uma aproximação maior com o mundo espiritual, para que compreendamos a vida com mais profundidade e possamos, com isto, viver menos apegado às coisas materiais, à terra, mas mais apegados à imortalidade, às coisas da vida futura. Investir no nosso futuro, mas ainda escolhemos ficar presos ao solo. O grande convite que a doutrina dos Espíritos faz ao reviver o Evangelho de Jesus na sua simplicidade dos 3 primeiros séculos e ao esclarecer todas as coisas, é um convite a buscarmos respostas profundas sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. Porque estas respostas devem definir o modo com que devemos olhar para a vida com mais profundidade, compreendendo que somos imortais e destinados à perfeição. Portanto, estudemos Kardec, estudemos e vivamos Jesus e voemos em direção à felicidade. Porque só quem colocar em suas vidas o Evangelho de Jesus poderá conquistar a felicidade. Porque através do Evangelho aprenderemos a amar e praticar o bem, praticar a caridade. E só através destes recursos seremos um dia felizes. Portanto, estudemos Kardec, estudemos e vivamos Jesus para caminhar na direção da perfeição, na direção da nossa felicidade. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.